Fala pessoal, meu nome é Arthur, estou aqui com mais um episódio do podcast, né? Vamos hoje conversar com Estevão Alves, consultor financeiro, empresário, especialista em terceirização do processo financeiro, o famoso BPO financeiro, e controladoria. Sócio-diretor da Profit BPO Financeiro, empresa que integra o grupo HGS, pai, esposo, músico, motociclista sem moto por enquanto Por enquanto. e cristão. É isso aí. Fechou? Fechou. Vamos lá, meu amigo, se apresente melhor, caso tenha faltado alguma coisa aqui. Diga aí, quem é você? O que é que você faz? Cara, é isso. É isso. Eu tô dentro do mundo dos negócios, né? E hoje eu trabalho com financeiro e sou pai. Eu boto Não são essas duas coisas aí, era esses o que eu ia dois dizer agora. destaques. Isso tem que Né? constar no currículo. São duas coisas muito pesadas. Muito, Toma muito tempo. com certeza. Duas coisas que exigem esforço e duas coisas que traz felicidade. Boa. É bom o cara trabalhar com o que gosta. E é isso aí. Pô, é uma coisa interessante, né? Porque nem todo mundo gosta de financeiro. É. Né? Eu acho que teus clientes de BPO podem dizer muito isso. E isso é excelente, né? É. Porque cria mercado, né? Exatamente. Pronto, a gente gosta do que a maioria não gosta, então a gente vira minoria, só que é um negócio essencial, então a gente acaba ganhando dinheiro com isso também, né? Bom, vira um negócio. Vira um negócio. Foi daí que surgiu a Profit? Na verdade, assim, como surgiu o core da Profit, né? Ah, bicho, vamos lá. A gente. Eu trabalho em escritório desde muito cedo, desde o primeiro Escritório que tu fala, auxiliar escritório, administrativo. auxiliar administrativo. Fiz curso técnico de administração. Sim. A minha vida ali, antes de decidir o que eu queria, estava voltado para a área militar, né? Quero ser militar, eu comecei a estudar, vou fazer a AMAN, aí fiz um curso de sargento fuzileiro naval músico, que eu também Massa. sou músico. Aham. Fiz o curso técnico de música no Centro de Musicalização de Recife e na minha adolescência, né? Aí passei no concurso para fuzileiro AMAN. naval, e descobri que era daltônico. E um Ixi, daltônico não não pode. pode nem ser guarda municipal. É sério? É muito sério. E aí mudou tudo na minha cabeça, né? Pô, o que é que eu faço agora da vida? Aí fiz um curso de administração, um técnico de administração. Eu tenho 4 cursos técnicos antes de escolher a faculdade. Tá. E aí fui para escritório, passei o tempo inteiro no escritório. Até final de 2019, que eu já estava terminando a faculdade. E aí eu fiz a faculdade de engenharia mecânica, velho. Fiz 4 cursos técnicos para decidir o que eu queria fazer da vida. Os 4 cursos técnicos foram. Em áreas diferentes. Eu fiz música primeiro. Sim. Eu fiz um curso de bibliotecário. Um curso técnico de Bibliotecário. Esse Nada contra, mas. esse foi doado, mas foi na adolescência também, Ah, né? então. Adolescente faz cada uma, né? Era ou você enchia a cabeça com o estudo ou dava errado, né? De onde a gente vem em Recife. Então foram 2 cursos técnicos na adolescência. Agora eu foi, entendi porque tu focou em estudar, né? Tu queria dar certo, então. exatamente. Aí, bicho, tinha 2, né? Depois que eu me vi sem poder realizar o que eu queria no início, aí eu disse, pô, vou escolher entre administrativa, aí fiz administração, tal, comecei a trabalhar em escritório, vim para Caruaru em 2010 e trabalhei aqui no posto fiscal de São Caetano, só que eu tava cansado de escritório. Aí eu disse, meu irmão, vou fazer uma coisa mais... Eu sempre tive habilidades manuais e tal, Sim. fui pro Senai, fiz eletromecânica no Senai, daqui de Caruaru, enfim. Depois de aí somou os 4 cursos técnicos para eu escolher a profissão. Aí eu escolhi, vou fazer engenharia mecânica porque eu gostei muito do curso técnico de eletromecânica, coisa e tal. Cursei o curso de engenharia todo e não segui na área. 5 anos ou 4 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí eu fiz a minha pós, a especialização foi como terceirização de processo financeiro e controladoria. E eu tive uma experiência muito boa na Diplomata. Foi o que me fez mudar a ideia de querer continuar na engenharia mecânica.
Porque eu peguei uma empresa gigante, comecei como auxiliar administrativo e comecei a identificar problemas e estudar para resolver esses problemas. E naquele tempo não era assim, vou acessar aqui, vou me inscrever num curso e vou fazer um Nem curso, vou tinha chat aprender GPT, sobre não. isso. Nem chat GPT, nem o Google era tão eficiente. Então, era procurar curso profissional, presencial, ou tinha que ir para alguma imersão, enfim, se comunicar mesmo, Tinha buscar que querer, né? network. Bicho, aí essa busca aí pelo conhecimento me deixou afinzaço da parte de gestão como um todo, mas aí toda vez que eu analisava a gestão, eu identificava problemas financeiros. Acabei administrando lá a padaria e acabei levando isso para outras padarias em formato de consultoria, até que saí da padaria para prestar consultoria em 2019. Tá, então volta aí. Padaria que tu fala é aquela que já falou pra mim, a padaria do teu pai. Não, a padaria é uma padaria gigante. É a padaria chamada Diplomata. A Não sei, Diplomata era uma padaria. Ah, entendi. eu não sei nem se pode falar aí o Não, acho que não dá comercial, coisa e problema tal, não. Dá problema não. mas a padaria é a padaria Diplomata. Quem é de Recife conhece. Tem mais de 30, tem 40 anos de Ah, padaria. entendi. Foi considerada durante muito tempo a melhor padaria de Pernambuco, premiada, enfim. A padaria parece um shopping. Tinha uns 130 funcionários naquela época. Então, foi uma experiência gigante. E aí foi isso que me despertou para a parte de gestão. E a parte de gestão, toda vez que a gente chegava... Aí eu fiz um curso de consultoria, né? Para poder prestar um serviço com qualidade. A parte de consultoria de gestão. Só que aí quando eu ia detectar e tal, e quando a pessoa chama para se fazer uma consultoria, em pouquíssimas vezes é porque você está bem, né? Normalmente tá afundando. Normalmente a empresa está precisando de ajuda. E aí quando você vai analisar, tem erro de processo, tem erro de pessoas, mas o financeiro é o mais gritante. Entendeu? Então eu acabei, e eu gostava muito de números. A parte de engenharia me deixou com números afiados. Então, para mim é mais fácil entender números do que o restante das coisas. Aí eu preferi me especializar nessa área. Isso é da engenharia em si, né? Porque eu conheço engenheiro civil, engenheiro ambiental, Cláudio, que veio aqui, engenheiro de produção, e todos eles dizem que são apaixonados por números e processos. Pronto. Todos eles. Todos eles. Toda vez que eles falam de alguma coisa sobre a engenharia, não, porque eu fui porque eu gosto de números e processos. Todos eles. Mas é bem isso. Você se sente atraído pelos números e você acaba gostando de processo, porque sem processo não tem evolução. Não tem evolução. Como é que tu metrifica se você se fez uma atividade mais rápido ou mais lento, se você não tem um processo para seguir, né? Se você não mapeia e depois roda ali um PDCA para ver, pô, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso melhorar, até chegar num ponto bom ali de otimização. E aí, o meu perfil é desse jeito. Eu faço isso em escritório há muito tempo. E depois foi que eu entendi que tem um processo por trás, tem todo um estudo, enfim. Entendi. Aí a gente se identifica já com o que é, né? Entendi. No Então tu começou ali na padaria como auxiliar? Então, Ou já tinha formado? Já tinha formado? não. Eu fui pra padaria como auxiliar. Eu fui pra Tu padaria. se formou quando tu já estava na padaria? Eu me formei quando eu tava saindo da padaria. Entendi. Eu fui para Recife, eu vim para Caruaru em 2010, fiquei aqui até 2014. Voltei para Recife porque eu passei na faculdade. Sim. E aí, junto com a ida para Recife, eu pedi transferência aqui do posto fiscal, mas a situação estava muito ruim, foi no tempo que Paulo Câmara, ele era o secretário da Fazenda, e tava com problema de pagamento, esse tipo de coisa. Disse, bicho, se eu arrumasse um emprego lá, eu pedia para sair do posto fiscal, porque tá complicada a coisa. Aí foi quando surgiu a Diplomata. Aí a Diplomata tinha uma vaga para tirar as férias, não, a licença maternidade de uma menina lá que era auxiliar de escritório. Eu fui para lá. E aí desenvolvi um trabalho gigante, muito bom, e acabei ficando, era para ficar 4 meses, acabei ficando 5 anos e alguns meses.
E dali saiu a ideia de partir com consultoria para o pessoal da área. Para padarias. A gente teve muito problema com o sistema. A gente. E eu me identifiquei pelo seguinte fato. Eu cheguei e disse assim, pô, quanto é que custa um pãozinho? Não tinha esse número. E aí eu disse, oxi, como é que pode? Só sabe quanto entra e quanto sai, acabou. Quando se movimenta, isso é um problema muito comum. Tô com outro cliente, acabei de ter a reunião agora, de um cliente de um restaurante que movimenta mais de 1 milhão por mês e o cara não sabe os números de produção dele. Caramba, é restaurante. Um restaurante. Então, é assim, eu movimento muito e eu pago muito, eu controlo um pouco. Tá dando para pagar as contas, dá para jogar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas é onde eu digo a você, faturamento não é tudo, né? Aí você, nem é lucro. Principalmente. Nem é lucro, faturamento não é tudo. Tem empresa que eu chego e digo assim, pô, tu precisa faturar, mas tem empresa que eu digo, meu amigo, você precisa corrigir isso aqui. São vários cases. Na padaria, a gente tinha um processo muito robusto, né? O processamento financeiro era muito robusto, mas não tinha a parte da análise, né? E não tinha a parte de estudo. E aí isso me despertou para desenvolver isso. E aí a gente precisou do sistema, junto com o Ju, que trabalhava lá comigo. Ju, ela fez desenvolvimento de sistema, um negócio assim, que trabalha com dados também. Provavelmente foi a ADS, né? Pronto. Análise e desenvolvimento de sistema. Pronto. Meu amigo, ela era fera. Aí a gente trabalhou em conjunto e o sistema deu muito problema. Acabou que, em vez de eu recusar o sistema, eu trouxe os caras para perto. Eu ligava e dizia, meu amigo, o que é que a gente pode fazer para você funcionar? Aí, tem que mudar tal coisa, a ponto de eu organizar uma obra dentro da padaria para mudar cabeamento, para deixar do jeito que o pessoal do sistema queria, para não ter desculpa. E aí a parte de lançamento, como é que eu posso organizar, como é que eu posso importar nota fiscal, como é que eu posso emitir nota fiscal direto do sistema, tudo. E aí essa busca pelo como eu posso trabalhar com você da melhor forma, me trouxe uma amizade com o pessoal do sistema. E aí, quando tinha algum problema em outras padarias, o próprio pessoal do sistema chegava para mim, bicho, padaria tal começou a te indicar. Foi. O pessoal de tal lugar tá com problema assim assado. Tu não consegue não? Aí eu ia lá, conversava, trocava uma ideia e tal. Enfim, depois comecei a chamar isso de consultoria. E aí a coisa foi ganhando volume. Foi assim que foi criando o corpo. Foi. Aí eu disse, não, pô, eu tenho que me organizar aqui. Conta esse caso da moto, que esse caso, pra quem não sabe, esse caso é fenomenal, que aconteceu com ele. E toda vez que eu tenho a oportunidade, eu tiro onda disso. Vai, conta aí. Não, quem me conhece, quem conhece a história vai ver o irmão. A gente pegou uma consultoria, uma assessoria, não era nenhuma consultoria, era uma assessoria, né? E eu fui lá, a gente trabalhou, eu fazia dedicação exclusiva nas minhas assessorias, então eu deixei outras consultorias para me dedicar exclusivamente ali, porque eu queria um resultado rápido, né? Era uma empresa que tinha um faturamento sazonal, então se não aproveitasse ali, ia dar errado para frente. Sim. Cara, foi tudo direitinho. Até o dinheiro começar a aparecer. A gente estipulou um capital de giro e criou a reserva, tudo. Criamos capital de giro, um pouco da reserva de emergência. Então, fazendo a projeção do fluxo de caixa dele para que ele enfrentasse ali a sazonalidade, ele ia sair muito bem depois, né? E aí, certo dia, o cara me liga. No meio desse processo, já no finalzinho ali do período alto da empresa, o cara me liga e diz, meu irmão, vem aqui que eu tô com uma novidade. Eu gosto muito de moto, sou um cara apaixonado por moto. E ele me ligou empolgadíssimo, vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui, tu vai amar e tudo. Aí eu fui, na maior animação. Porra, expandiu o negócio, fez um investimento bom.
Aí ele me mostra lá aquela Kawasaki Ninja. Perfeita, maravilhosa. Aí eu, pô, que massa, cara, parabéns, que moto. Tal, beleza, beleza. Quando foi na segunda-feira, eu não perguntei de onde veio o dinheiro, porque eu entendia Não, comprou pelo PF, que né? que Vamos a lá. pessoa foi lá, fez um financiamento, deu um Aham. pedaço ali do Prolabore Sim. dele, pagou e tudo. Meu irmão, quando eu entrei na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda-feira eu fui analisar os números do cara. Cadê a reserva de emergência, pô? Bicho, não existe isso. Não existe. Ele torrou a reserva toda na compra da moto. Ele comprou a moto à vista, meu amigo. E ele manteve. Não, pô, veja. Aí eu, bicho, por que tu fez isso? A gente trabalhou o tempo todo pra guardar isso aqui. Isso a gente tá falando de quanto tempo? Quanto tempo foi... Isso foi em 2000. Não, quanto tempo vocês trabalharam pra constituir aquela reserva? Cara, a gente trabalhou 4 meses. Só que foram 4 meses de alta, assim, de muito alta. 4 meses no... Punho no canto. Pisando o pé e ele Exatamente. faturando. 4 meses faturando, aproveitando a alta, né, que era verão. Então ele era ali no meio de turismo e ele aproveitava essa alta de turismo, era coisa de faturamento de 200% a mais, né, Caraca. do que o período normal. Então, em 4 meses a gente desenvolveu o plano de ação e executou esse plano para que fosse levantado capital de giro suficiente e reserva de emergência para passar o período de baixa, né? Que vem ali a partir de março e tal. Enfim. E aí é uma história engraçada, por um lado, mas o destino dessa empresa foi complicado, pô. Porque hoje a empresa não existe mais. Aconteceu que veio depois pandemia, logo em seguida, né? Caraca, ele tava sem nenhum tipo de Deu reserva, né? errado, quando foi em fevereiro ali começou a aparecer Covid, não sei o que, não sei o que. Pouquinho Lockdown, depois acabou-se. fechou tudo. E apesar, eu acho que ele vendeu a moto, mas eu tenho um compromisso assim com os clientes do seguinte fato. Se a empresa não der resultado, para mim também não é interessante continuar. Porque Sim. e aí eu vi que não tinha responsabilidade do próprio dono da empresa, que é uma coisa absurda, né? Você contrata o serviço, mas o dono tá nem aí. E aí não tinha responsabilidade do dono. Aí eu disse, ó, velho, acho que a gente trabalhou aqui, desenvolveu o trabalho deu resultado e você tá usufruindo do seu resultado. Do seu resultado da pior forma possível, mas tá. Você tá usufruindo do seu resultado, mas não tá como a gente coordenou e eu vou seguir em frente. E não foi nem tão bem aceito, mas não tinha o que fazer nessa situação, não. Segui em frente e, infelizmente, essa empresa não existe mais. E por mais que ele vendesse a moto é um passivo que tá ali sendo degradado constantemente, né? Hoje você compra ela por 60, amanhã você vende ela por 55. Aí daqui a 3 meses pode até vender ela por menos ainda. Então, assim, são coisas que, se você parar pra ver, o investimento não foi só tão ruim. Porque, beleza, ele sanou uma dor momentânea ali dele, que era o tesão de correr com a moto, sei lá, 1000 ou 600. 900, foi uma 950. Uma 950. Acho que era 900 cilindrada a moto. Pronto, uma 900. O cara vai correr com a 900 ali 2, 3 meses. Aí depois ele vendeu, ele já perdeu muita grana, primeiro nisso aí. E segundo que foi ainda por cima com o ativo da empresa, bicho. Velho, o pessoa física, o PF, às vezes não entende a diferença entre, e aí eu tô falando de pessoa física, né? A diferença entre ativo, passivo e patrimônio. Eles não entendem a diferença. Então o cara compra um negócio desse que é um passivo. Achando que é um patrimônio. E diz que não, tô comprando um patrimônio que vai se transformar num ativo. Não, meu amigo. Não vai. É bem isso que tu disse. Entrou, perdeu valor. Saiu da loja, Perdeu valor. Pronto. Dá errado. Exato. Não é feito, se ele for comprar uma casa, aí já é outra coisa, né? Hoje em dia tá valorizando muito. Uma casa, ela vira um patrimônio. Se você for morar, ela vira um passivo.
Ela não é um ativo se você mora. E se você alugar, ela vira um ativo. Se você alugar, ela vira um ativo. É bem dessa forma. É um patrimônio que é valorizado. Se tiver alugado, ela é um ativo. E se você estiver morando, é um passivo. Então, um mesmo bem ali, ele pode ser as três coisas, entendeu? E o cara, como PF, ele tem que entender a diferença das três para saber onde coloca o dinheiro dele e como usar, né? Porque esse exemplo da casa, ele é um exemplo que, se você usa, se você mora, passivo. Se você aluga, Tem que é um pintar ativo. todo ano, tem que reformar. Exato. Né? Você gasta. E se eu tô com ela ali, comprei um terreno lá e esse terreno tá lá e tá valorizando, ele é um patrimônio. Mesmo que você tenha que pagar ainda, por exemplo, 200 parcelas ainda para frente, mas você tá pagando a parcela de um patrimônio. Ele não é um passivo. Ele é um patrimônio porque ele tá sendo corrigido, né? Se você comprar ele hoje e vender daqui a um ano, dependendo do terreno, ele, apesar de você pagar IPTU pelo terreno, por exemplo, se você vender ele daqui a um ano, você recebe acredito que acima do IPTU. Aí depende da situação em que você vender. Ele é um patrimônio não liquidável, né? Não é tão fácil de liquidar. Então, se o cara tem um terreno e uma casa, tu bota para vender hoje e a média aqui na região é 16 meses para vender uma casa, dependendo do tipo de casa. Dependendo do tipo de casa, né? Ainda tem isso. Então, interessante. Enfim, o cara entender isso para a pessoa física faz total diferença de como utiliza o dinheiro. E isso eu acho que é um retrato muito forte da cultura que a gente tem, que não fica só na cabeça de quem tá vindo nessa geração que eu tô agora. Mas provavelmente esse cara, ele era da tua geração? Tinha ali seus 40 mais? 40 ele anos. já? Tu tem menos de 40 que eu tô ligado. Ele era 2 anos mais velho que eu. 2 anos. Tá. Beleza. Aí chega esse... Saber a minha idade. Não, quero saber não, pô. Não. Quero não. Depois tu me diz. Aí, o que acontece? Se ele, naquela condição, ele foi e usou o dinheiro que não deveria ser usado. Eu acredito que seja uma questão cultural, porque a gente não aprende isso. Pois é. Tá? Eu mesmo, hoje, como empreendedor, NGP, Amplasoft e outras iniciativas aí com o pessoal, eu tive que ir atrás de qualquer tipo de informação financeira. Entendeu? Tô fazendo faculdade, a gente tá chegando nos módulos financeiros agora. Entendeu? Bicho, é interessante, porque eu, como financeiro, eu só vim entender a parte de pessoa física de 5 anos para cá. E olha que antes disso eu já tinha aplicação, né? Algumas aplicações, alguns investimentos. Era mais por fazer para se garantir ali em algum momento. Tô fazendo aqui, tá sobrando dinheiro, tô trabalhando direitinho, sempre fui controlado, então tá sobrando dinheiro, vou fazer a aplicação. Mas entender essa questão de se pagar primeiro, é um princípio que eu uso, de reservar meu dízimo na igreja, é outro princípio que eu uso. De você fazer a parte de gestão do que você tem, eu vim entender isso depois de muito tempo, entendeu? Depois que eu comecei a trabalhar de fato para mim mesmo. Porque eu disse, agora sou eu por mim. Eu deixei de ser CLT em 2019, né? De 2019 para cá eu disse, sou eu por mim. Então, se eu me acidentar, quem vai pagar meu salário? Né? Se eu precisar parar de trabalhar, quem vai pagar meu salário? Apesar de ter sociedade, como eu te disse, né? Eu tenho sociedade num laboratório. Em 2022 eu montei uma escolinha de futebol, que foi muito por paixão, mas tá lá, é uma outra coisa que tá trabalhando hoje junto comigo. E depois a Profit, que a Profit é a mais recente dessas três. Mas, apesar de ter vários pontos, várias fontes de entrada, né, de renda, eu preciso me garantir por ser empreendedor. Sim. Por ser empresário no Brasil. E eu acredito até... Isso é um ponto interessante, porque ser empresário no Brasil é você jogar contra todo mundo. Com certeza. A verdade é essa. Todo dia 20 tem um boleto do sócio para pagar, né? Que é a receita. Então, assim... O maior sócio. O maior sócio. Que ele é sócio de todas as empresas. Sócio de nós todos. Exato. E então, a assim... melhora. Exatamente. E fora, assim, tributação, bitributação,
reforma tributária ano que vem, contabilidade no pé, ajusta isso, ajusta aquilo e faturamento não é lucro. Aí tem gente que não tem essa cultura de entender que faturamento não é lucro, aí acha que faturamento é lucro, compra uma moto. Então, assim, isso é uma coisa que é perigosa. Isso virou piada interna. Não, virou piada interna aqui, por onde a gente passa, com colaborador, todo mundo, eu digo, bicho, ó, tem um negócio pra te mostrar aqui, velho, comprei uma moto. Bom demais, pô. Mas é uma coisa que essa minha geração tem buscado aprender mais. Eu vejo pelo meu irmão. Meu irmão tem 15. Ele... Eu não sei se vai dar errado isso aqui, mas ele trabalha, entre aspas, comigo desde os 12. Então, desde os 12 ele edita vídeo. Que massa. Então, assim, desde os 12 juntando dinheiro, comprou o PC Gamer, caro pra caramba. Não tem por que dar errado não, viu? Entendeu? Ele saiu na frente de toda a geração dele. Demais. Ele levantou a régua muito forte da turminha dele. Porque quando o pessoal diz assim, bora pro cinema, ele, bora, quando? Vocês vão quando? Eu disse, não, vou ver aqui. Não, quando vocês puderem, eu vou. Então, assim, ele levantou muita régua de quem anda com ele. E eu vejo isso como um movimento dessa geração. Porque é um pessoal que tá querendo estudar, um pessoal que tá... A gente nasceu... A minha geração nasceu no auge de quando estavam descobrindo a internet. Eu sou do tempo da internet de escada. Entendeu? Então, a geração dele já nasceu com tablet, meu amigo. Então, a informação tá ali na mão. Ele tá no YouTube o tempo todo. Ele já sabia fazer todas essas coisas. E isso é uma evolução de geração muito massa. Inclusive a parte educacional financeira. Não, você tem todo um mundo de conhecimento ali, né? Eu fiz eu digo isso a todo mundo, eu fiz um curso de Excel. Para aprender a mexer. Não, eu fiz um curso de Excel, eu fiz um curso de CorelDRAW. Veja, que eu sou antigo. Por que CorelDRAW? Porque eu fui criado num lugar que ou você... Aprendi aquela ferramenta ou era descartado? Não, ou você desenvolvia, usava seu tempo aprendendo alguma coisa, ou você ia para outro rumo da vida. Então, bicho, de tudo ali na adolescência, eu fiz bibliotecário, velho. Qual o curso menos útil? Eu passei 2 anos estudando isso 3 vezes na semana. Então, mas eu usei esse tempo. Então, eu fiz Excel, eu entrei num negócio para aprender informática e aprendi, era o Word, PowerPoint, Access. Eita, é aquela microlins? Não, eu participei. Mas tu lembra disso daí? Eu quase fiz um curso também de Windows XP. Não, Windows Vista. Misericórdia. Cara, eu sou dessa época, tá vendo? Não sou tão novo também, não. Não, mas eu vou te dizer agora. Existia uma ONG em Recife, que era a CDI, que é Comitê para a Democratização da Informática. Massa. Veja, um comitê para a democratização da informática. Ninguém em comunidade tinha ideia do que era informática. E essa ONG, ela entrava nas comunidades, a comunidade cedia o espaço, ela levava os computadores e os voluntários capacitados. E aí, para que eu fosse voluntário nessa ONG, eu precisei... Se capacitar. Aí eu fui para a Porto Digital fazer esses cursos. Os cursos eram todos doados pela Porto Digital. E aí eu fiz tudo. Depois disso, já trabalhando em escritório, eu usei muito Excel. Tu sabe, né? Eu uso muito Excel. Muito, muito. E assim, deu pane no BI, deu pane no sistema. Não tem problema, meu amigo. Eu pego uma base de dados e eu transformo isso em informação. É diferente, né? Do dados em informação. Então, quando a gente sabe a base ali bem feita, é diferente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa volta todinha que eu dei foi só para fechar com a parte da informação. A informação tá tão fácil que, apesar de eu ter feito esse curso de Excel, quando eu comecei a faculdade, eu vi que eu não sabia de nada. Eu fiz outro curso de Excel. Mas, bicho, o que eu sei mesmo no dia a dia é coisa que eu digo, pô, como é que faz aquilo? Eu vou no YouTube. Como é que eu faço isso no Excel? Aí tem lá 50 vídeos. Um de 5 minutos, tem um de 50, tem um de 1h30. Uns melhores que outros. Uns melhores que outros. Mas tá lá a informação, velho. É só você ter a curiosidade de saber. Sim. Hoje em dia é isso.
Sim. Como eu faço isso? Sim. Pronto, o cara ensina. Concordo. Eu, quando comecei no tráfego, o primeiro vídeo que eu assisti de tráfego pago foi auge da pandemia, acho que era 2020. O lockdown foi 2020. 2021. Foi no final de 2020 para 2021. Primeiro vídeo que eu assisti foi no YouTube. E eu fui lá, vi, descobri, um colega comentou, bicho, eu tava começando social media, né? Ele disse, bicho, social media não dá certo não, velho. Vai ver o tráfego. Aí, beleza, eu fui pesquisar o que danado era tráfego pago. Tráfego? Quando eu fui ver, velho, era uma coisa assim, na época, né? Muito mais simples que hoje, mas que pouca gente falava. Muita gente fazia, mas pouca gente falava. E no YouTube já tinha. Um ano depois, explodiu o tráfego pago. Eu já tava um ano na frente, porque eu tava consumindo no YouTube, Sim. já praticava, já prestava serviço como gestor de tráfego, já tinha uns pingados de cliente e um ano depois eu já tinha levantado um capital para poder comprar o curso de Pedro Sobral, que era o curso, né? Na época era o curso, né? E foi ele que disseminou ainda mais, né, a parte de tráfego pago. Então, assim, foi uma coisa surreal para aquela época. Sai isso na frente de todo mundo, galera, porque eu fui pro YouTube. Vê que besteira. Não, vou ver no YouTube o que é. Se eu tivesse parado, não, quando alguém lançar um curso, eu vou dar uma olhada. Aquele efeito manada, que nas finanças é uma merda. Se a galera tá vendendo ação, o cara diz, ih, deixa quieto. Quando tu chega lá, já era. Tem uma frase de Bruno Perini, nos podcasts ele fala de vez em quando, se você tá vendo a notícia no jornal, meu amigo, é porque a merda é muito maior. Você já tá muito atrasado. Exatamente. Mas, aí pegando esse gancho do aprendizado e tudo mais, em que momento tu percebeu que tu disse, não, vou abrir uma empresa de BPO financeiro? Cara, foi assim. Comecei com as consultorias e as consultorias me indicavam vários problemas, né? Dentro dos problemas financeiros. Mas tem que executar isso aqui, tem que contratar mais gente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o financeiro? Não tem financeiro. Aí eu precisei estudar um pouquinho mais de financeiro para poder auxiliar melhor meus clientes. Aí fui entrando no financeiro. E financeiro é assim. Quem está me ouvindo de financeiro vai compreender perfeitamente. Tem empresas que dizem assim, não, mas eu faço meu financeiro. Cara, não faz. Ele tem várias áreas. Eu tenho o meu processamento financeiro, que é o meu contas a pagar e contas a receber, que é basicamente a tesouraria. Eu tenho a minha parte de controladoria, que é o que eu analiso o que foi pago, o que foi recebido, como foi pago, como foi recebido, quais são os percentuais, quanto devem ser esses percentuais, o que a gente pode fazer, o que eu espero para o próximo mês. Então tem todas essas perguntas para ser respondida. E depois eu parto para a parte analítica, né? A minha parte estratégica. Que é análise de dados, né? Analiso e projeto. Né? Analiso e projeto. Então, dentro desse mundo financeiro, sempre alguém faz alguma parte. E na maioria das vezes, é uma parte muito básica, que é fazer o pagamento e receber. E se eu fizer o pagamento e receber e no final do mês minha conta está positiva, tá tudo bem. Então o cara vai seguindo nessa, até que mais na frente, um mês dá um pouquinho errado, no outro mês dá um pouco mais errado, no outro mês um pouco mais errado, e quando você analisa 3 meses, o prejuízo já vai aumentando. Aí depois o cara pega um dinheiro emprestado para cobrir aquele valor, porque ele diz, não, eu vou cobrir esse aqui, porque está correndo muito juros e eu vou precisar... É melhor pagar um juro só, ou uma parcela só, em vez de ficar pagando de pitadinha. E aí ele pega um empréstimo, daqui a 3 meses acontece de novo, porque o cara não sabe a causa raiz. E isso eu já vi em um monte de lugar. Então, observando isso, eu disse, pô... E aí encontrei pessoas boas no meu caminho, né? Pessoas que me indicaram, por que tu não faz? Por que tu não se especializa na área? E aí eu fiz a especialização, mas ao mesmo tempo que eu fazia especialização, eu consumi um mundo de curso. Curso de R$1.000 e curso de 30 eu tenho. Se você abrir o meu Google Drive ali, tem uns 40 cursos de finanças. Porque cada pessoa tem linguagem diferente. Tem um monte de charlatão.
Aí você tem que entender qual é a linguagem que você é mais receptiva, né? Então, o que eu fiz? Eu usei a aplicabilidade. O que o cara tá falando aqui, eu consigo aplicar e o empresário consegue entender e a gente consegue ter o resultado, porque eu tenho 4 etapas aí. Eu tenho algumas etapas. Eu tenho a etapa de fazer a análise. Eu tenho a etapa de interpretar os dados. De trazer isso para o empresário. Mas quem faz a coisa acontecer é o cara. Entendeu? Então, se ele não entender, a coisa não acontece. Então, eu tenho que falar uma linguagem que ele entenda o que eu estou falando e que ele diga, pô, realmente, eu preciso trabalhar em cima disso aqui para os próximos meses. E aí ele faz e a coisa dá resultado. A gente vê aí em várias empresas. Aí o que aconteceu? Meu irmão abriu um laboratório de prótese. Uhum. E ele era altamente verde nesse negócio. O bicho não sei nem para onde vai. E aí? Eu disse, pô, teu financeiro eu controlo daqui. E era um faturamento de 15 mil, 20 mil no máximo. Então, um faturamento controlável ali. Eu disse, eu faço daqui. E aí Era mais prático de gerenciar, né? eu comecei a fazer o laboratório em Recife e eu acompanhando daqui, junto com minha empresa. Eu estava dedicado 100% no laboratório de microbiologia, que eu sou sócio. Então, ficava aqui e tinha tempo suficiente para cuidar do financeiro dele. E aí ele me indicou para um outro amigo. E aí eu fui e comecei a trabalhar com esse outro amigo dele. Depois de um tempo esse amigo me indicou para outra pessoa. E aí eu disse, ó, já virou um negócio. Aí, quando eu estava com as 3 empresas, acabei indo trabalhar com outro amigo que tem um outro laboratório de microbiologia aqui em Caruaru. E aí fiquei trabalhando nesses 2 laboratórios de microbiologia lá, cuidando só da parte financeira. Entendeu? Uhum. Aí, eu tinha 4 empresas. Com a minha, 5. E aí culminou de achar o curso a especialização de processos, de terceirização do processo financeiro. Eu disse, bicho, vou fazer, porque é isso que eu estou fazendo já na prática. Aí lá eu descobri metodologia, processo, enfim. É tudo assim, um estudo do que já aconteceu e o cara te entrega, ó, vai funcionar assim, os processos são esses, coisa e tal. Peguei aquilo, implantei e hoje a gente está com 26 clientes. Caramba, 26 financeiros, bicho. 26 empresas com financeiro É muito número. controlado Cara. pela Profit. É muito número, bicho. E a minha meta esse ano é 30. Esse ano. Mas eu tenho uma meta pessoal de contribuir com o financeiro de 300 empresas ao longo da minha vida. Entendeu? Caramba. Então, é uma meta pessoal. E eu acho que vai se cumprir antes do que eu esperava, né? Imaginava. Porque você trabalhando sozinho, eu era uma presa, né? Não, quando você... Eu sozinho fazia tudo, velho. Quando você entende da multiplicação de horas, é incrível. É incrível, incrível, incrível. Porque quando você vê que um Estevão produz 10 horas, aí um Estevão e outra pessoa produz 22 horas. Opa. Aí um Estevão e mais 2 pessoas produz 35 horas. E assim vai. Pois é, velho. É muito bom. E aí, e você gera conhecimento para outras pessoas, você gera renda para outras pessoas. Sim. Eu não sei qual é o problema. Por que a gente não recebe incentivos, cara? Na moral. A gente é empresa. Sim. Muito pelo contrário, é muito atacado, né? Eu vejo um movimento assim, não, porque... Assim, eu não faço parte dos super ricos. Ainda não faço parte. Ainda não. Ainda não faço parte. Mas eu vejo o pessoal, não, taxação dos super ricos. Cara, quem perde? E aí não é uma opinião política, é uma opinião real. São fatos. São fatos. Já está acontecendo, né? A empresa que abriu no Paraguai fechou uma indústria aqui de... Fechou aqui e abriu no Paraguai. E abriu no Paraguai. E vai contratar no Paraguai. Então, assim, quem tá perdendo é ele? Não, ele tá ganhando. Porque ele tá pagando menos. E a região onde ele tá Exato, exato. E a gente tá num polo aqui, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, é um polo têxtil muito forte. Cada casinha em Santa Cruz é um fabrico. Que é o que antigamente chamava de facção. Não criminoso, tá? Facção. De roupa mesmo. Hoje é fabrico.
Cada casinha em Santa Cruz é um fabrico, é uma família trabalhando, virando noite e tudo mais, produzindo, pagando, ganhando por peça que produz. E mesmo assim o pessoal olha assim e diz, não, pô, o empresário tá errado. Ele tá lucrando sobre mim. Tem que taxar. Tem que taxar. Não, tem que taxar para poder fazer uma divisão injusta. Sim. Porque aí eu faço hoje, e eu tenho exemplos próximos de pessoas que não querem trabalhar porque tem algum incentivo do governo. Sim. Tem menino que tá. Eu com 15 anos eu tava fazendo preparação para fazer estágio, para ser voluntário. E tem meninos hoje, conhecidos hoje, que, pô, 15 anos tá ganhando, acho que é pé de meia o nome do incentivo do governo. E o menino quer mais saber do futuro, não quer olhar para o futuro, não quer aprender uma profissão, não quer nada. Eu vejo muito que minha vida ela mudou pelo fato de 15 anos para frente eu me dedicar inteiramente ao conhecimento. E tu pode falar isso com muita propriedade, porque tu me falou aí que tu veio de um lugar ou estudava ou dava errado. Né? Lá em Recife. Deu muito tu pode dizer de onde era? Posso. O local onde é? Era uma comunidade chamada... Uma comunidade não, né? Uma favela. Chamada Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. Quem é de Recife deve conhecer. Eu, particularmente, só conheço o Curado. Curado, Coque... Recife é gigante. Essa comunidade é ali na Imbiribeira. É perto do aeroporto. Sei onde fica. Pronto. Então, é assim, um lugar difícil e que a gente perdeu muita gente conhecida para outros caminhos. Então, assim, era desse jeito mesmo. Ou a gente se misturava ali com a turma que buscava projetos sociais, né? e estudo. E vou lhe dizer outra coisa. A parte do incentivo de governo, a gente já entrou em outro assunto, né? Mas a parte do incentivo de governo é importante, porque através dela eu fiz um técnico de bibliotecário, eu fui inserido nessa ONG e trabalhei como voluntário, não recebia nada, mas através disso eu recebi capacitação de computação. Eu não tinha visto um computador na minha vida. Aprendi a mexer no computador, aprendi os Windows lá, aprendi como é que trabalhava com Excel, PowerPoint, aprendi a falar, aprendi a ensinar, porque você precisava aprender a passar o conhecimento. Sim. Né? Me cerquei de pessoas que tinham o mesmo pensamento, fiz um curso técnico de música também sem pagar um centavo. O curso técnico de administração, o curso técnico de eletromecânica pelo Senai, eu não paguei R$1, meu amigo. Tudo pelo incentivo Tudo governo. De alguma forma por incentivo do governo. Então, eu acho que é até aí onde o governo deveria incentivar. Uhum. Entendesse? Não é trazer uma facilidade, não, mas enfim. É aquele negócio, tem aquele ditado, né? Tempos bons fazem pessoas fracas, tempos ruins, pessoas fortes, né? Então aí é onde vai vir a próxima geração, que eu acho que ainda tem futuro. Essa próxima geração eu sou muito confiante nela. E assim, não só pelo meu irmão, o meu cunhado, ele tem a mesma idade do meu irmão, e o menino é extremamente estudioso, bicho. Ele tá numa posição social que ele poderia não querer estudar, né? Ir para outros caminhos. Mas ele é extremamente estudioso. Ele estuda hoje no IF, aqui em Caruaru. Mora numa cidade aqui perto. Acorda de manhã muito cedo para vir no sábado. Estudar no sábado. Aí vai começar a estudar 2 domingos por mês. Não reclama, estuda e tira nota boa. Entendeu? Então, assim, é o querer também, isso, né? É muito bom. Mas isso é muito bom. É claro, quando se tem oportunidade e tudo mais. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão de hábito e mentalidade para essa área financeira. Porque a gente vê muita gente falando de hábito e mentalidade para a área financeira PF. Sim. Você tem que se pagar primeiro, você tem que poupar, você tem que gastar menos do que você ganha, você tem que todo mês tirar X reais, X%, sua casa tem que ser X% da sua renda, blá, 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 essa formulazinha pronta.
Mas como é que funciona esse hábito e a mentalidade para a empresa? Porque não é só poupar. Não. Se toda empresa ficasse rica poupando, eu acho que a gente ia ter muita empresa gigante. Não, pelo contrário. Empresa, eu acho que o pensamento mais importante de dono é ele entender que a empresa é um organismo vivo, separado dele. Ele é quem coordena, ele é quem comanda, ele é quem guia. Mas é como se fosse um filho. Uhum. O filho você ensina, você determina, até certo ponto você direciona o seu filho. Mas ele toma as decisões, ele cria hábitos que você às vezes não tá ali totalmente de acordo, você não esperava, ele tem reações, enfim, daqui a pouco ele vai começar a trabalhar e vai ter o sustento dele independente de você, ele vai seguir em frente. Então, a mentalidade do empresário em entender que a empresa é um organismo vivo fora dele, ela passa... ela é a primeira coisa importante no financeiro. Aí o cara pergunta, pô, como assim? Como assim? É o seguinte, o simples fato de separar prolabore. De entender que as finanças da empresa é as finanças da empresa e as finanças pessoais é as finanças pessoais. Esse ponto em específico, ele é muito sério. Eu gravei até um vídeo, botei no Instagram, né? De João, chegou pra mim e disse, ô Estevão, de forma rápida, como é que eu sei se uma empresa tem potencial para gerar lucro ou não? Eu disse, pô João, de forma rápida? Ele disse, de forma rápida. Eu disse, pergunta se o sócio tira o prolabore fixo. Porque se ele não tirar, eu já sei que a empresa não gera lucro. É porque o lucro fica para ele. Porque o lucro ele tira. É. E aí você estagna sua empresa, né? Se eu não tiro se eu não preservo o lucro na empresa, eu estagno a empresa. O que é o lucro? O lucro é o que me deixa com dinheiro para fazer investimento. Não é guardar dinheiro de jeito nenhum. E se eu tenho uma empresa pequena, aí é que eu não guardo dinheiro mesmo. E aí, mais uma vez, os gurus das finanças, principalmente finança empresarial, tem que ter uma reserva de emergência, tem que ter um capital de giro robusto e tal. Veja, todos esses cálculos a gente faz. Só que qual é a tua intenção com a tua empresa? Tu precisa desenvolver um direcionamento. Uhum. Para onde você quer que sua empresa vá? Não, eu quero dobrar o faturamento. Como é que eu dobro o faturamento sem fazer investimento? Impossível. Eu preciso trabalhar com marketing, setor comercial, o pessoal do tráfego. E para tudo isso exige dinheiro. Sim. E às vezes muito dinheiro, dependendo do segmento da empresa. Sim. Então, mas quem tem esse poder de fazer com que eu faça os investimentos é o lucro. E se eu tenho um dono que não pode ver 30 mil a mais no caixa, que quer comprar uma moto. Que quer comprar uma moto para dar umas voltas e tudo mais. Pois é, cara. Se eu tenho um dono que não pode ver 30 mil a mais no caixa, então essa empresa está fadada ao fracasso ou, no máximo, à estagnação. E se eu tenho uma empresa hoje em dia com taxa de juros do jeito que a gente tem estagnada, ela já está ficando para trás. Uhum. Entendeu? O cara não está sentindo prejuízo agora. Mas quando ele precisar fazer uma reação de crescimento, ele vai gastar muito mais do que ele gastaria se ele tivesse preservando o lucro e reinvestindo na empresa. Entendeu? Entendi. Então, tem muito essa visão. Para mim, a visão do dono voltada para a empresa, ela precisa estar ligada à responsabilidade financeira. Entendi. Então, o que é da empresa é da empresa. O que é seu é seu. E tem outra coisa, cara. Nada mais justo do que o dono fazer esse levantamento. Estou falando de empresa pequena, tá? Estou falando de empresa de faturamento até 100 mil. O dono fazer
um levantamento do quanto gasta e dizer assim, eu quero tirar isso aqui. Esse valor aqui, eu gasto por mês 25 mil. Eu quero tirar 25 mil por mês. Aí a segunda pergunta, a empresa suporta? Se a empresa suportar, que tire só os 25. O que que dificulta a coisa? Quando passa disso, eu perco a minha previsibilidade de caixa. Eu perco a minha projeção. Porque quando a gente pega um valor fixo, é porque eu quero projetar o restante. Eu tenho que projetar que naquele mês vai dar tanto de lucro, eu gero uma meta de faturamento, a minha meta de faturamento gera uma meta de lucratividade e a minha meta de lucratividade vai gerar uma meta de investimento. Sim. Então, uma coisa está ligada à outra. Se eu tenho um dono que vê que no mês de setembro faturou mais e teve um valor maior de lucro e ele vai lá e tira porque estava querendo fazer uma viagem, não querendo comprar uma moto, ele prejudica o planejamento da empresa e o crescimento. Então isso tudo também se resume a uma mentalidade de crescimento financeiro, não só no PF. Não, exatamente. Não só no PF. Você entender que a empresa tem que gerar um caixinha muito maior que o seu, isso é ótimo. Cara, e muitas das empresas que são controladas financeiramente, mesmo sem ter uma gestão financeira, por trás você tem uma pessoa física que é controlado na sua casa. Entendeu assim? E muitas empresas, muitas empresas mesmo, que têm dificuldades com essa separação de custo, porque o cara no PF, ele é desse jeito. É um cara que não se organiza. Entendeu? Entendi. Tu acha que o maior erro do empresário nessa área financeira é ser desorganizado financeiramente no PF? Sim. Sim. Então o cara que... isso é uma regrinha que tu já achou assim? Tipo? Isso é a vivência. Porque pensa comigo. Não que você vai fazer isso, mas pense comigo. Você, na sua casa, você tem um Prolabore fixo. Sim. Graças a Deus. Você tem um Prolabore fixo. E de repente na tua casa, mas você não tem uma reserva, certo? E de repente na tua casa quebra alguma coisa. Quebra um ar-condicionado ou um ventilador, enfim, você fica lá com calor 3 dias e você vê que na sua empresa tem lá dinheiro. Cara, pô, quebrou o meu ar-condicionado em casa. Eu tenho desculpas suficientes para chegar lá na minha empresa, meter a mão, porque a empresa é minha, eu que dou o sangue, eu que fiz essa empresa ser o que é. Sem então, mim ela não é nada, sem mim ela não é nada, então eu tenho todo o direito, o dinheiro de lá é meu. Então, Estevão, foi uma emergência, o ar-condicionado quebrou. Mas se você é uma pessoa controlada no PF, você tem reserva. Exato. Então eu não vou mexer na minha empresa. E aí sabe o que é o massa? O massa é, cara, a pessoa que experimentar dividir lucro, ela fica viciada, pô. Eu tiro 3 meses, eu executo uma estratégia, eu tiro 3 meses do meu Prolabore corretinho ali, e daqui a 3 meses, se minha estratégia deu certo, eu divido o lucro. Eu deixo a empresa com caixa, com dinheiro, eu tenho força de investimento e eu tiro um pedaço que eu não contava com ele, porque eu já estou organizado no meu Prolabore. Tu tá entendendo? Entendi. E eu digo várias vezes, o que deixa o cara rico, o que deixa o dono rico, não é o Prolabore. Não é o dinheiro que você tira ali por mês. O que deixa o dono rico ou é divisão de lucro, ou é ele alavancar a empresa e depois vender. Sim. Pronto, ponto. Essas duas coisas. Ninguém fica rico com Prolabore. Se você tirar um Prolabore de 100 mil reais, faturando 1 milhão, você vai dar prejuízo à sua empresa. Entendeu? É isso. Massa. Muito Acho bom. que a visão passa por aí. Tu acha que existe algum... Vamos lá. Tu acredita que existe algum hack, vamos dizer assim, para que a pessoa comece a ter uma mentalidade dessa? Porque assim, isso é uma coisa que você planta hoje, cara, vamos lá, você vai colher daqui a 6 meses. Exato. Entendeu? Então existe alguma coisa que tu vê e que tu já mapeou na tua assessoria, que tu olha assim e diz, se fizer dessa forma aqui, você vai se sentir mais confortável? Sim. Em doar-se
a empresa, essa empresa sugar da empresa. Existe alguma forma Não, desse tem, tipo? tem, pô. A gente... existem os passo a passo, né? Os caminhos. Sim. Que na maioria das vezes são executados. São executados. Mas eu não me envolvo na parte pessoa física. Você é meu cliente, você sabe Sim. como é Sim. que a gente trabalha, né? Sim. Mas o cara que, e graças a Deus, você já tinha a prática de retirar o Prolabore de forma correta. Sim. Mas, Isso foi uma coisa, só te interrompendo, isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu era MEI. graças a Deus. Porque assim, quando eu era MEI, eu faturava 5, 6 mil, era o meu salário. Também só era eu. Sim. Eu, como MEI, contratei um. Aí eu disse, não, então aí eu tenho que ter cuidado, porque agora eu sou MEI e tem uma vida ali, uma família dependendo de mim. Dependendo de você. Se der merda, quando é só eu Beleza. assinei o papelzinho pra isso. Tamo junto. Se é o outro, a responsabilidade é minha. Então, assim, já não posso mais tirar o meu faturamento todinho, já não é mais meu lucro. Tu entrou num ponto chave. É porque o MEI hoje é isso. Não, Faturamento é lucro do MEI. Veja, o ponto chave é o seguinte. Tem que ter um incentivo. Existe o processo. Sim. Existe o processo. Sim. E aí eu vou te dizer o processo. Qual é o processo? Pô, Estevão, minhas contas são misturadas e eu já peguei casos e casos desse jeito. Então vamos fazer aqui o padrão. Qual é o padrão? Primeiro levanta quanto você gasta. Uhum. À medida que o cara levanta o quanto ele gasta, eu levanto o quanto ele gastou. A gente puxa, começa a classificar. Ele continua tirando da forma que ele tirava enquanto Sim. vai calculando nas contas dele. E aí o cara diz, não, velho, eu gasto 6 mil por mês. Uhum. Aí eu, perfeito. Quando eu vou pro papel, o cara tá gastando 25. São dados, tá aqui, meu amigo. Você gastou no dia tal com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, beleza? Pronto, agora a gente vai definir um Prolabore para você. Beleza? Certo. Aí eu faço uma análise, né? Já acompanhei o financeiro do cara, faço uma análise e visualizo. Pô, esse Prolabore de 25, ele é prejudicial pro teu negócio ou a gente consegue pagar? Na maioria dos casos, consegue, ou a gente faz um ajuste, e aí quando faz um ajuste Vende de um pouco 30, mais. Não, faz um ajuste de 30% menor, Sim. a sugestão, Sim. né? Ou uma meta de faturamento. Então, Entendi. ou você, para tirar esse salário aqui, você fatura tanto, que é muito mais difícil o cara baixar o padrão dele, ó. Você está Sim. acostumado a gastar ali sem fazer conta. Gasta em média 25 mil. Vou dizer o cara, bicho, só pode tirar 20. Só pode tirar 18. Não dá, meu amigo. Não é Tu assim que acha funciona. que nesses casos faturamento resolve? Faturamento, Por exemplo, venda mais e você mantém seu Prolabore. pronto, resolve. Por quê? Porque a gente está falando de uma despesa fixa. Entendi. Então, a conta não é muito complicada. Se ele passa ali, se o Prolabore passa o 5 mil a mais, ele fatura esses 5 mil a mais porque é fixo. Ele vai ter, aí ele não vai gastar, ele não vai faturar só 5, vamos lá, que ele gaste mais, sei lá, 30, 40% de custo variável direto da produção dele. Então, ele vai precisar faturar aqueles 5 mais o percentual de custo variável que ele tem. Entendeu? Sim. Então, vai depender muito do percentual. Mas eu entrego uma meta de faturamento para que ele tire aquilo de forma sadia. E ele vai tirar o Prolabore de forma sadia. Mas como? Se o cara não tem... Porque o cara que paga tudo com a conta da empresa, ele não tem 5 reais na conta dele, velho. Então, aí, como é que eu faço esse processo? É um processo educativo. A gente pega esse valor e ele faz a conta por semana. Então, o que é que você costuma pagar nessa semana? Então, eu trago o cara para pensar, o que é que eu vou pagar essa semana? Eu vou pagar fulano, tal coisa, vai dar aí 8 mil reais. Aí a gente programa sempre na segunda ou sexta-feira o pagamento de 8 mil reais essa semana, 5 mil reais na outra semana e tal. Mas na soma, o valor precisa bater os 25. Estou usando esse valor como exemplo. Né? Na soma, o valor bate 25. Então a gente repete isso no primeiro mês. No segundo mês, eu já tenho dado
do cara. Tu já tem um histórico, Já sabe tem um o que é, né? histórico e eu consigo fazer uma sugestão. Ó, traz, pra gente conciliar aqui com caixa, traz o pagamento de tal para tal dia, tenta negociar aí no teu pessoa física, e aí eu pego na mão mesmo, né? A gente faz isso, vai conduzindo dessa forma. Ó, tenta trazer o pagamento de fulano para tal dia, o cartão de crédito, não dá pra gente negociar, aquele plano de saúde, vamos ver se dá para colocar aqui nesse dia e tal, para que o fluxo de caixa da empresa converse com as retiradas do sócio. No segundo mês a coisa já é mais encontrada, no terceiro mês ele já está mais adaptado. No quarto mês a gente diminui. Em vez dele tirar 4 vezes, uma vez por semana, a gente tira a cada 10 dias. Então, cara, eu sempre sugiro dia 7, dia 17 e dia 27. Uhum. O cara fica com dinheiro o mês inteiro, vai fazendo essa retirada. Até que ele se acostuma e aí a gente passa a tirar 2 vezes por mês ou uma vez por mês. Entendeu? É um processo. Mas, como você bem falou, você só mudou a atitude quando você teve a responsabilidade de um funcionário. Isso para você foi um gatilho. Então, se o dono não encontrar um gatilho que o motive a fazer esse esforço para separar as contas de pessoa física e pessoa jurídica, ele não faz. Mesmo o cara pegando na mão, vai ter uma hora que ele vai lá e diz, pô, bicho, comprei uma moto. A gente sempre vai voltar para esse assunto da moto. Alguém, por favor, compre um carro e chame esse rapaz. Algum cliente teu comprando um carro agora, dizendo, bicho, tem que te mostrar um negócio aqui. Meu irmão, eu tenho arrepio. Faço não. Cara, é sério, uma vez eu liguei pra Estevão, disse, Estevão, eu tô muito animado com o negócio aqui, eu preciso te mostrar, bicho. Estevão, na hora, gelou, fez, como assim, bicho? O que foi que tu fez, velho? Então, assim, a experiência negativa ficou, né? Mas é interessante, é muito interessante. Essa área financeira, eu confesso que sempre foi um problema pessoal meu. Nunca fui bem instruído. E isso eu não tô falando de escola, eu tô falando de vida. Nunca fui bem instruído. E eu também vim de um ecossistema familiar onde era normal você não poupar. E quando você cresce sabendo que isso não é o comum, poupar, você não vai fazer o que não é comum. Pois né? é. Então, eu tive muito que trabalhar isso e até hoje eu trabalho muito forte isso. E vamos passar um pouquinho aqui, sair um pouquinho de financeiro para ir um pouquinho para a liderança, que todo mundo que vem aqui, todos eles são empreendedores, mas eles têm o fator liderança neles. E tu, eu tô ligado, tu tem aí uma equipe, né? E eu queria saber como é que tu faz para liderar a galera que só tá olhando o número, que são processos repetitivos, e eu tenho certeza que isso é chato. Processos repetitivos são muito cansativos. Velho. Como é que tu faz para gerir isso? Então, cara, a equipe, eu tenho uma equipe reduzida que eu acho mais difícil de gerir do que uma equipe grande. Beleza, desenvolve isso aí. Porque eu sempre escuto o contrário. Vamos lá. Eu tenho... Eu trabalhei na padaria, né? Como tu disse. E a unidade que eu trabalhei tinha 130 funcionários, em média. Tá. Eu acabei, por ter muito funcionário, eu acabei não desenvolvendo um relacionamento pessoal Com cada um. com cada um. Não é uma coisa assim, se vire, dê seus pulos, enfim. Eu já cheguei a falar, inclusive, isso, mas eu sabia que, quando eu cheguei a falar, eu sabia que o cara tinha potencial e capacidade para resolver a situação. E aí eu coloco sempre em tom de brincadeira, né? Mas gerir uma equipe pequena e uma equipe diferente, porque a minha equipe eu tenho um contador, eu tenho um economista e eu tenho um administrativo. Todos eles trabalham com financeiro. Um cara de administração. Os 3 trabalham com financeiro. Então, cada um tem um perfil. Sim. Cada um tem um perfil. Eu tenho um perfil caladão, tranquilão. Eu tenho o perfil rígido, louco por resultado, pela coisa que tem que sair da forma correta. E eu tenho o perfil moderno, né? Que é essa geração mais nova e tal, que tá tudo tranquilo, vou fazer no meu tempo e tal. Então, e não tem como a gente não se envolver meio que de forma pessoal ali, porque você tá sentado com os caras todos os dias.
O cara vem com um problema de casa, vem com um problema com a mãe, com a filha, com o namorado, com a namorada, enfim. E ele tá ali, bicho, uma hora ou outra ele comenta. Então para mim, eu preciso ter muito mais jogo de cintura para lidar com essa equipe pequena, né? E fazer. Por que eu digo ter jogo de cintura, né? Porque eu também prezo por um ambiente produtivo E profissional. e profissional. Exato. Mas que seja um ambiente tranquilo, leve, entendeu? Até onde dá, né? Porque tem hora que não dá para ser leve. Sim. Mas eu prezo por isso. Eu tenho certeza que se a gente chamar o pessoal para trabalhar, ou para conversar, ou para dar um depoimento, a turma vai dizer, não, bicho, eu sou muito tranquilo lá, lá na Profit, o escritório da gente é tranquilo demais. Prezo pela transparência, prezo por dizer o que eu espero de todos eles. Então, isso me ajudou muito, e eu aprendi isso com meu pai, que nunca liderou ninguém no trabalho, mas era um líder nato. Minha mãe é uma líder virada. Pode botar ela comandando um batalhão que ela Já nasceu com feeling. ela bota a ordem na galera e a turma engaja no que ela quer fazer. E eu aprendi muito com os dois. Então eu entendo a responsabilidade no trabalho, a responsabilidade assim, de se doar no trabalho para ver o resultado. Tudo isso vem da minha mãe. Né? O meu pai tem uma importância gigante na formação do meu caráter, de pessoa. Mas a parte de trabalho eu me identifico muito com a forma como ela lida com ela, trabalhando, e com os funcionários que são liderados por ela. Sim. Então, bicho, eu prezo por isso, e eu achei esse desafio de coordenar uma equipe pequena, reduzida, muito maior do que eu coordenando aquela equipe grande. Entendi. Entendesse? Porque eu segui o processo, no caso deles, chamei a atenção uma vez, chamei a atenção 2 vezes, eu identifiquei o problema e eu preciso de uma correção. Não foi corrigido, a gente faz uma advertência. Isso era no meu tempo, né? Eu não sei se hoje continua no mesmo processo, mas eu seguia isso à risca. E aí, quando o cara tomava uma advertência, velho, ou ele mudava, ou eu já sabia, ele quer sair. E aí, seguia o processo, fazia o desligamento do cara e tchau. Com equipe pequena, não. Você gosta pessoalmente, você identifica os defeitos e as virtudes do cara, ou do cara que está trabalhando com você, e aquele defeito o cara busca melhorar enfim. E se está trabalhando ali no dia a dia é porque você se identifica com a pessoa, né? Sim, então, sim. Isso é levado muito em consideração. E para mim é um desafio gigante mesmo. Eu imagino, porque se você for contabilizar, ele passa mais tempo contigo do que em casa, com a esposa, Exatamente, com o filho, né? Então, e o fato de ser um ambiente profissional não quer dizer que ele tem que ser pesado. De jeito nenhum. Também não quer dizer que Tu ele acha tem um que ambiente ser... pesado lá? Rapaz, eu chego lá, no canto tem um uísque. Só comemorativo, tá? Só quando bate meta. Só quando fecha novos clientes. Ah, entendi. Aí é uma dose pra todo mundo. É um brinde. É um ritual pra trabalhar. Um brinde, acabou-se. Mas, não acho um ambiente pesado, velho. Porque as reuniões que a gente fez lá, sempre, obviamente, a gente sempre foi muito sério a tratar das coisas. Exatamente. Mas o perfil, eu acho que o teu perfil, o meu também, né? Se bate muito bateu, bem. foi. Vai, faz uma brincadeirinha, aí diga, eita, olha, esse lucro dá pra comprar uma moto. Aí começa a piadinha. Então, assim, realmente, e lá na NGP também é desse jeito. Por quê? A gente tá num processo de mudança muito forte de home office para presencial. Hoje tá todo mundo presencial, tem um home office e a gente vai lidando com isso. Eu percebo que é muito mais engajado, obviamente, o presencial. Sim, presencial. E quando a gente faz qualquer tipo de ação lá dentro da empresa presencial, o pessoal dá mais importância. E sai um pouquinho da rotina e eles se sentem confortáveis. Entendeu? O fato de você ter uma reunião presencial apresentando o resultado dos clientes, a gente tá alinhando e tal. Essa semana foi eu que conduzi todas as reuniões de alinhamento dos projetos. E todo mundo contribuía muito.
Entendeu? No home office não era assim. Não, Era não. cada um na sua, não, é só isso aqui, tal, Tem a tal. parte da cultura. No home office é objetivo, né? É o pingo nos is ali, desse jeito. Acabou. No presencial, o cara ou o cara engaja, ou você identifica que aquele cara não dá pra trabalhar com você. Pois É é. isso. É Sim. cultura, pô, identificação de cultura. Sim. Aquele Thales Gomes. Thales Gomes. Ele é totalmente contra a parte de o trabalho de home office, porque ele preza por uma cultura forte. Sim. E aí ele levanta a bandeira de que o trabalho em home office detona a cultura da empresa. Para o modelo dele, isso faz total sentido. Total né? sentido. Ele vende isso, né? Exato. Então, Exato. tem Eu que ter em casa cresci home office. Eu cresci com a equipe home office. Esse foi o meu primeiro ano com a equipe presencial. É muito bom. É muito bom, não vou mentir. Sim. Home office tem suas coisas boas também. Mas eu ainda estou esperando para pegar em um ano um ano presencial e fazer esse balanço. Né? Mas até onde está indo, está num caminho muito positivo. E até para liderar também é mais fácil. A gente entrou no dilema agora de aumento de equipe, né? Uhum. E eu tô decidindo justamente isso. De repente fazer um revezamento de home office. Aí coloca híbrido, né? Escritório, colocar uma forma de trabalho híbrida. Porque quando a gente tem o processo bem executado já, o processo bem estruturado, e a gente consegue conferir cada etapa do processo, a gente pode desenvolver um trabalho home office, sim. Mas essa parte da cultura, cara, ela é muito presente. Então, Sim. eu estou pensando mesmo em fazer um teste, né, de liberar aí um regime de trabalho híbrido. E depois fazer o trabalho presencial. Eu te recomendo, porque mês passado a gente fez um dia home office, todo mundo. Todo mundo ficou de casa. Esse mês eu tô pensando em colocar 2 dias híbrido. Um fica de casa, o outro vem. O outro fica de casa, o outro vem. E por aí vai. Cada um tem 2 dias. Sim. Claro, não é o dia que ele quer, né? É o Sim, dia programado ali escala, também. Exato. Mas eu acho que aí sim é um futuro. Eu não acredito que o futuro do trabalho, principalmente para a área como a gente, que é administrativo, Sim. não é carregando peso, não é viajando e tal, é uma coisa muito... Precisa estar local. Exato. Consegue fazer com o notebook em casa. Se consegue fazer isso, o regime híbrido é o futuro. Não, e essa parte de você ter processos e verificar as etapas, para mim é o que faz a diferença com relação à qualidade da entrega. Sim. Entendeu? Então, a gente consegue, sim, dentro do mapeamento que a gente fez com o BPO, verificar cada etapa do processo. A gente tem ferramentas para o acompanhamento desses processos, então você consegue visualizar realmente. É até uma questão de redução, controle de custo. Sim, A gente fica instalado em cowork, que cobra por posição e esse tipo de coisa. Então, o cara com uma equipe com 12, 15 pessoas... Consegue utilizar uma sala com 6 se tiver uma escala híbrida ali bem executada. Exatamente. Concordo plenamente. Desenvolver essa parte aí. Sim, isso é uma coisa muito boa, porque aí sim eu vejo futuro. Eu vejo futuro na escala híbrida. O home office, eu acho que o Itaú aí foi o maior exemplo, né? Mês passado. Um layoff de 1.000 pessoas. Todo mundo foi demitido. Todo mundo que foi demitido tinha alguma causa aparente do não trabalho. Ou deixava o mouse clicando o tempo todo no canto, ou tinha inatividade no mouse, no computador. Ou seja, a galera que era contratada para executar por padrão, né? O período ali escalado para trabalho, terminava as demandas e parava. Não evoluía ali. Então, boa parte, né? Com certeza alguém deve ter ido também no bolo, mas boa parte foi desse jeito. Então, assim, isso foi home office. Então tem muita gente voltando. A gente vê movimento aí do Meta, do Facebook, da Apple, botando a galera de volta para o presencial. Não é à toa, né? Eu acho que gerir de home office ou é muito, muito bem observado. Você tem que gastar muito energia. Eu acho que a energia que você gasta no equipe home office,
você não gasta, minha experiência, 30% da energia no presencial. Não, pô. E tem coisa... Tem exemplos na prática. Tipo, eu tô do lado do colaborador e ele de repente fala alguma coisa ou faz algum comentário com o cliente que você... Eita, isso aqui não condiz não, pô. Já matou um erro ali que poderia acontecer. Exato. Ó, em vez de tu fazer assim, por que tu não faz assim? Ou eu tô com uma dificuldade aqui e tal, e eu vejo a menina quebrando a cabeça, tá precisando de ajuda? Tô. Ó, pronto. E a gente resolve uma coisa que se deixasse ela, e talvez se ela tivesse em home office, ela ia passar 2 horas para resolver, Sim. sendo que a gente tem a experiência ali do lado para poder Sim. auxiliar, né? E ajudar nessa... Aí o ganho produtivo individual é muito maior. Pois muito maior. Pois é. E se a pessoa quiser realmente evoluir ainda mais, cola ali junto do superior, vai aprendendo o que é que tá fazendo e assim vai evoluindo, né? Gradativamente. E eu faço questão das reuniões, das reuniões menos críticas serem na presença dos colaboradores, porque eles também acabam desenvolvendo os questionamentos. Pô, o dado que eu lanço aqui está servindo para esse tipo de tomada de decisão, esse tipo de acompanhamento, esse tipo de meta, ou surtiu o efeito de trouxe uma lucratividade de tanto para a empresa, ou a empresa chegou numa situação que estava e agora não tem mais endividamento. A gente teve um case de sucesso esse ano que eu fiquei muito feliz. Um restaurante de Natal, uma pizzaria, que chegou para a gente numa situação de débito, né, de mudança de operação, e fez um estudo de viabilidade no início do trabalho, pediu métricas, pediu uma orientação, um norte, e a galera botou para rodar. Resumindo, 10 meses depois, e aí aquele negócio, nada é do dia para a noite, principalmente com o financeiro, porque envolve não só o estudo, envolve toda a mudança dentro da empresa. Até fatores externos, né? Como a pandemia, por exemplo. Pronto, ainda tem isso. Eu costumo dizer, o trabalho desenvolvido no financeiro, principalmente para a gente que faz a terceirização dos processos, ele é um trabalho a 4 mãos. A gente não dá jeito em nada sozinho, em nada. Se o dono não comprar a ideia, aí o cara diz, pô, o cara tá pagando, como é que não compra a ideia? Existe. Com certeza. Tem gente que contrata, investe em marketing e não tá tendo resultado porque não emprega energia, bicho. Pois é. Tu acredita? Pois é. Pois é. Eu acredito muito nisso porque a gente vive isso na prática. Então, Sim. 10 meses depois de um trabalho desenvolvido lá em janeiro, essa empresa finalizou os débitos e agora tem uma lucratividade operacional para trabalhar investimento, dividir com os sócios, enfim. Trabalhar afogado. Foi um caso de sucesso massa aí. Muito massa. Vamos encaminhando agora pro final, certo? Foi muito bom. Já, bicho. Já. No instante passa a hora. Foi mesmo. É muito bom ter um papo assim com quem realmente entende de financeiro. Vamos conversar mais vezes, trazer mais vezes isso. Mas eu queria que tu desse um conselho para quem tá querendo empreender na tua área. Na tua área de financeiro. Sim, Primeiro porque eu vejo que tem espaço. Tem muito espaço. Então, e eu vejo uma galera que me segue que tá, assim, saindo da faculdade. Eu vi 2 vezes. Saindo da faculdade de contabilidade, não abrindo o escritório de contabilidade, mas de BPO financeiro. Caraca. 2 vezes. Foi muito coincidência. Muito bom. E eu queria que tu desse aí um conselho para quem tá querendo tanto empreender nessa área ou que já é dessa área. Eu aprendi de uma forma e hoje você encontra muitos... Com a internet ficou muito fácil de você mostrar o que você não é. Sim. Os processos, eles ajudam e eles dão um norte, né? Então, você pegar processos prontos, você já está com 40% do caminho andado. É aquele negócio de não reinventar a roda, né? Exatamente. Modela então, disso aqui. Pega o que já deu certo, que já foi validado por outras empresas, adapta a sua empresa
e segue em frente. Agora, o que é que eu vejo muito? É que o pessoal precisa, essa geração que está se formando agora, nem a geração mais nova, que a geração mais nova eu também tenho esperança, mas essa geração que está se formando agora, a galera ela é uma turma acostumada a receber a coisa muito fácil e às vezes perde um pouco da percepção. Sim. Então, entender o que o teu cliente quer, entender a forma como você se comunica com o cliente. Eu chego para você e aí, meu irmão, bicho, tal, não sei o que, não sei o que. Tem clientes que eu sou extremamente formal, extremamente direto e que o assunto é esse, encerrou ali e pronto. Uhum. Entendeu? Então, eu preciso saber como eu me comunico com o cliente. Eu preciso saber o que o cliente precisa. E eu preciso entregar isso. Porque se eu entregar apenas números, eles não me dizem nada. Eu preciso entregar uma informação. Uma Perfeito. informação. Muito bem colocado. É isso, cara. É. Se sair já com os processos validados, você já está na frente. Agora, a percepção do seu serviço para o teu cliente, ela precisa estar ali. Você precisa procurar entender, procurar conhecer o teu cliente para poder ter um BPO. Eu não falo nem um BPO, só um BPO. Um BPO, uma assessoria, uma consultoria de sucesso, você precisa comunicar e Eu acho que resultado. isso vale para todas as áreas. Cássio, quando esteve aqui, ele falou exatamente isso. Se eu tenho um conselho para quem trabalha com comunicação, é comunique-se bem. Pois Então, assim, é, isso é para todas as áreas. pois é, pois é. Porque hoje eu vejo aquele negócio. Hoje é muito fácil você dizer no Instagram que você é especialista. Sim, Né? sim. É muito fácil. Basta você ter ali algumas postagens sobre E o às vezes assunto. não fez nenhuma E especialização às mesmo, vezes né? não tem nem o título para Não, dizer que não é. tem nem o título, que é isso que eu Exato. vejo por aí. A turma não Exato. tem nem o E título, sou especialista. agora, por que isso passa credibilidade? Porque se comunica bem, Sim, entendeu? sim. A oratória, não só a oratória, mas no geral, a oratória ajuda muito. E o fato de você se comunicar bem, se vender bem, você pode dizer que você é o que quiser. Qualquer coisa. Quem é que vai contestar se tá ali, estão dizendo aí o cara é Qualquer bom e tal, coisa. entendeu? Então isso é muito. É preocupante, mas pra quem é e faz, Pronto. é uma É arma isso, cara. positiva. Eu tenho o problema oposto. Eu faço e agora que eu tô Comunicando. começando a comunicar. Porque eu não tinha essa percepção Sim, de trazer sim. e tudo. Mas a parte técnica, ela é 60% do seu trabalho. E você tem que ser bom na parte técnica, viu? Sim. Se você for 100% da sua parte técnica, você é 60% do trabalho. Os outros 40% é como você se comunica com o cliente. A parte técnica ela vai te permitir não errar. Mas se você falar difícil, se você não ligar, porque às vezes eu faço um cálculo de ponto de equilíbrio da empresa e dá, sei lá, 50% a mais do faturamento. Como é que eu vou chegar para tu e dizer, a partir do mês que vem, Tu tem que a dobrar sua teu meta de faturamento. faturamento é pelo menos 50% do que você fatura? Como? Então tem que ter essa percepção. Os números ele entrega, mas eu Uhum. preciso adaptar isso à realidade. Entendeu? Entendi. Isso é muito massa. Muito massa. Muito bom mesmo. É Parabéns. isso. E eu queria, agora começando uma coisa que eu vou começar a aplicar a todos os próximos convidados e quem Sim. já veio, Cláudio e Cássio que já veio e Tiago que vai sair depois, eu vou ter que perguntar a eles novamente, eles têm que vir outra vez. Eu queria que você Ixi, Maria, dissesse lá vem. o que é performance para você. Na sua opinião, no seu ambiente, do que você pratica, o que você faz hoje, até na área que você está empreendendo, o que é performance para você? Performance para mim. Muito, muito meu, viu? Tá. Eu entendo que eu performei quando eu tenho resultados como eu tive com esse restaurante, com a clínica, com um laboratório, com o segundo laboratório, então com uma outra clínica de estética. Então eu sinto que eu performei
quando eu desenvolvo esse conjunto, quando eu entrego 100% da parte técnica, quando eu entrego os 100% da parte de comunicação, quando eu entendo qual é a necessidade, quando eu entendo e faço com que o cliente entenda e ele execute o que precisa ser executado e o resultado vem e o cara fica grato. Entendi. Eu performei quando eu faço isso tudo. É isso. Bom, muito bom. Eu dei um exemplo muito meu, né? Mas a intenção é que seja o que você percebe sobre isso mesmo. Muita gente diz que performance é você ser um atleta muito bem sucedido. É performance. Tá bom. No ambiente dele, é performance. Né? Pois é. Então, meu querido, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, cara, obrigado por ter pelo papo. ajeitado a agenda. Sei muito bem como é. Mas valeu a pena, viu? Valeu a pena. Gostei demais. Espero que volte mais vezes. Que Queria que você deixasse aí o Instagram, o LinkedIn, site, onde é que o pessoal te acha. LinkedIn é Estevão Alves. Acho que tá um pouco desatualizado, porque eu tô nessa de começar a aparecer agora. O Instagram também, Estevão Alves. E tem o Instagram da Profit também. Então você pode seguir lá. A gente tá colocando lá uns conteúdos legal de voltado para a parte financeira, para instruções, dicas. Então o cara que é empresário ali, que quer começar a entender, ele já tem bons vídeos lá que trazem algumas orientações práticas para o cara aplicar ali no dia a dia e já sentir diferença. É aquela questão do conteúdo de fácil acesso no YouTube, agora no Instagram. Exatamente. É só querer. É isso, velho. Beleza. Obrigado pelo convite. Meu querido, muito obrigado. Fiquei muito feliz mesmo. Gostei demais de tudo. A gente vai conversar outras vezes. Boa. E você que assistiu até aqui, eu quero que você se inscreva, curta, comente, compartilhe, manda para aquele grupo de amigos empresários que vocês ficam aí conversando. Esse é um papo que eles precisam escutar, ok? Muito obrigado, até a próxima.